Você já imaginou alguém sendo comido vivo por vermes? Parece algo saído de um filme de terror, mas essa história aconteceu de verdade e está na Bíblia. Hoje você vai descobrir a chocante história do rei Herodes Agripa, um homem poderoso que desafiou a Deus e pagou o preço de forma aterrorizante. Fique até o final, porque o que aconteceu com ele serve de alerta até os dias de hoje. Herodes Agripa era um homem influente. Ele governava sobre a Judéia e tinha uma ligação direta com o Império Romano. Ele adorava o poder e fazia de tudo para ser admirado. Seu desejo, ser visto como um deus. E para isso, ele não se importava em cometer injustiças e até matar inocentes. Foi ele quem ordenou a execução de Tiago, um dos discípulos de Jesus. E não satisfeito, mandou prender o apóstolo Pedro para tentar eliminá-lo também. Mas algo aconteceu. Deus interveio e Pedro foi milagrosamente libertado da prisão por um anjo. Isso foi um golpe na imagem de Herodes. Como poderia um simples prisioneiro escapar de sua fortaleza? Mas a arrogância de Herodes não diminuiu. Pelo contrário, ele continuou se exaltando e foi exatamente aí que sua ruína começou. A Bíblia diz que, em um determinado dia, Herodes se vestiu com uma túnica coberta de prata, um traje que refletia a luz do sol, dando a ele uma aparência quase sobrenatural. Quando ele começou a discursar para o povo, algo inesperado aconteceu. A multidão começou a gritar: "Essa não é a voz de um homem, é a voz de um Deus." Era o que ele sempre quis. Ele poderia ter rejeitado a adoração e dado a glória a Deus. Mas não, ele aceitou o louvor, se encheu de orgulho e permitiu que o tratassem como uma divindade. E foi nesse exato momento que Deus decidiu agir. A Bíblia diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes porque ele não deu glória a Deus e ele foi comido por vermes e morreu. Atos 12:23. Imagine só, um rei poderoso, vestido como um deus, sendo reduzido a nada, consumido por dentro por criaturas desprezíveis. Mas como isso aconteceu? Alguns estudiosos acreditam que Herodes sofreu uma condição chamada gangrena interna, onde larvas de vermes literalmente comem a carne da pessoa viva. Outros falam sobre um tipo de parasita mortal. Mas, independente da explicação médica, uma coisa é certa: aquilo não foi coincidência. Foi um castigo divino. Essa história nos ensina algo muito importante. O orgulho e a arrogância sempre têm um preço. Herodes se exaltou, tomou para si a glória que pertencia a Deus e pagou o preço com a própria vida. E sabe o que é mais chocante? Esse mesmo espírito de orgulho ainda existe nos dias de hoje. Pessoas que vivem como se fossem donas do mundo, sem dar crédito a Deus, achando que nunca enfrentarão consequências. Mas a história de Herodes é um alerta. Ninguém desafia a Deus e sai impune. Agora, imagine o impacto desse evento na população da época. O rei, que era temido e respeitado, morreu de forma humilhante. Os rumores sobre sua morte se espalharam rapidamente. O que os romanos pensaram? Havia muitos que o viam como um traidor, enquanto outros o consideravam um líder forte. Mas uma coisa era clara: ninguém esperava um fim tão terrível para um rei tão poderoso. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o que aconteceu após sua morte, mas a história nos mostra que seu reino nunca mais teve a mesma força. A estrutura de poder mudou e a influência romana sobre a região se intensificou. Esse evento também teve um grande impacto entre os cristãos da época. Muitos viram isso como uma confirmação do poder de Deus. A perseguição não acabou, mas essa foi uma prova de que Deus protege os seus e julga os soberbos. Após a morte de Herodes, a Judéia passou por uma grande transformação política. O governo romano reavaliou a administração da região e a opressão sobre os judeus aumentou. Os cristãos, por outro lado, ganharam mais coragem para pregar o evangelho, pois viram claramente o juízo de Deus sobre os arrogantes. E você tem reconhecido a Deus na sua vida? Ou está vivendo como se fosse dono do seu próprio destino? Essa história é um aviso para todos nós. O fim de Herodes foi trágico, mas serve como um lembrete. A verdadeira grandeza vem da humildade e do reconhecimento de Deus. Se essa história te impactou, compartilhe com alguém. Não guarde essa mensagem só para você. E se quiser mais conteúdos assim, já se inscreve no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.